Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Um deles também, pregar em um deles também, sofrer afronta pelo evangelho também não. E ele vai, nem naufragar. Eu sou campeão até de naufrágio. Ele não sabia que ia naufragar mais uma vez. Estou surtado, fiquei maluco, ele diz, né? Vou falar besteira para ver se vocês entendem. Já que a sutileza não diz nada, eu agora vou ser escrachado. E a relação fica complicada, vai e vem. Ou ele envia mensageiros de vez em quando para segurar as coisas. E tudo isso é fruto do fato de que aquele era um lugar onde havia esse multifacetamento de encontros humanos, produzindo uma cultura que era uma hidra de muitas cabeças. A fragmentação das pessoas estava enorme, as pulsões em todas as direções, apelos os mais diversos, uma inquietação coletiva imensa, que afetava até mesmo aquele grupo de discípulos que não eram de uma natureza diferente, não habitavam um lugar diferente, eles tinham crido, tinham recebido graça, estavam experimentando um pendor do Espírito Santo novo dentro deles, mas ainda lidavam não só com o ambiente imediato que era carregado dessas coisas, mas com a própria cultura latente e com as pulsões que se tinham instalado neles durante anos de convívio com essas práticas. Aí é uma comunidade complicada demais. É para esse pessoal que ele está escrevendo, aos quais ele chama de carnais no início, de crianças, que tem que beber leitinho, que ficam em disputas o tempo todo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu gosto mais de fulano, prefiro Barnabé, essa coisa toda. Própria de uma cultura múltipla, de muita diversidade. E aí, nem porque eram carnais, infantis, crianças, meninos, nem porque havia no meio deles divisões, estranhezas, facções, partidos, grupos distintos, nem ainda, apesar de haver no meio deles, até mesmo gente que no meio de um culto se levantava sem saber nem o que estava dizendo, porque estava chegando ainda totalmente misturado pelo espírito dos ídolos gregos e das divindades antes adoradas. O cara chegava e era capaz de dizer: anátema Jesus. Ou havia até mesmo aqueles que se batizavam por causa dos mortos, batismos vicários. Meu avô já morreu, deixa eu me batizar por ele para ele ser salvo. Essas histórias assim. E havia os apóstolos vendendo essas doutrinas. O pessoal já estava ganhando dinheiro com esse negócio há muito tempo. Ó, quer salvar teu avô? Quer salvar o vovô? Então vamos fazer o seguinte: batiza por ele, vamos batizar e tal. E vão inventando essa história de quem já morreu, quem já foi. É uma história antiga. Esse pessoal, apesar disso tudo, tinha todos esses dons que Paulo está falando aqui. Falavam em línguas estranhas, praticavam curas, presenciavam milagres. Tinha gente com fé. Havia uma pulsão carismática, especialmente por aqueles carismas mais visíveis. Daí Paulo chamar essa ênfase toda para um corpo equilibrado, que não tem deformidades, que não é o Brutus, nem o Popeye, um com um bração, com um que é só braço, um que é só peito, é pela perna fininha, nem o Lívia Palito, ou então um olho andante, uma orelha caminhante, ou um pezão.
Ele vem e diz, olha, tem que haver harmonia. E entre vocês, não dá outra coisa. Só tem gente que não fala em língua, línguas, né? Línguas. Porque língua é uma coisa visível, a beça, né? Aí o cara começa, ó que bala boa, aí já vai embora. Como numa reunião de oração, que ninguém estava falando em línguas, aí um irmãozinho chegou atrasado, e 2h e a reunião geladinha, naquelas igrejas que se não tiver assim aquela profusão de língua estranha, Deus não apareceu, sabe como é que é? Então, o irmão chegou distraído lá atrás, aí tirou uma bala assim do bolso, aquele silêncio, todo mundo frio. Aí ele jogou a bala na boca, falou assim, oh, que bala boa. Aí quando ele falou isso, começou um aliando de cantores, e pegou fogo na reunião de oração. Oh, que bala boa. Eu nunca vi no ambiente carismático, muito raramente, a não ser em orações íntimas quase, nunca vi pessoas pedindo a Deus sabedoria, conhecimento, orando, jejuando, lendo, buscando sabedoria, conhecimento, discernimento de espíritos. Eu só vejo o pessoal querendo falar em língua, olha que bala boa. Ou então aprender a arte daquela interpretação fajuta, que eu creio em todas essas coisas e também creio, justamente porque conheço as genuínas, que 95% do que se faz por aí é fajutice, não é genuíno, é produção em série, é necessidade de aparentar determinadas coisas, é teatralização carismática, mas não é manifestação genuína e pura do Espírito. Então, isto dito, como contexto, eu queria só dizer uma coisa. Não seria de estranhar que num lugar tão esquisito, com gente tão complicada, Paulo, em momento algum, tenha dito que o que se manifestava entre eles não era de Deus, e nem tampouco tenha dito que, apesar de serem carnais, os dons espirituais que muitos deles experimentavam não eram genuínos, ao contrário. Esta é a ambiguidade e o paradoxo da história. No meio da infantilidade, da criancice, no meio de toda essa desconstrução ou desorganização, ou falta de conexão, ou de narcisismos exacerbados e manifestados, ou sentimentos de inferioridade, ou competição, ou todas aquelas coisas que estão presentes no coração humano e em algumas culturas ainda de modo mais exacerbado. Apesar de tudo isso, ele não nega que esse pessoal aqui falasse em línguas. E nem que eu deixasse de haver cura no meio deles. E nem milagres. E nem nada disso. Por uma razão simples. Nós estamos falando de graça. A própria palavra dom, que aparece aqui como carismata, ou graça como caris, favor imerecido, dádiva, entregue, livre, unilateral por quem tem e decidiu dar. E a ênfase inteira é na graça. Ele dá como lhe apraz a cada um, visando um fim proveitoso. E o estranho é que ele dá mesmo. Tão estranho quanto deveria ser para nós o fato de que a gente está aqui, sinceramente falando. Às vezes a gente olha assim para determinadas pessoas no meio ambiente
E dá assim uma vontade de dizer: meu Deus, o Senhor me perdoe, mas por que esse cara apareceu para fazer tanto mal à terra? Um dia eu vou saber, hoje eu não sei. O fato, no entanto, é que Deus é livre, e em se tratando de qualquer coisa que Ele criou, e aqui no caso se está falando do corpo de Cristo, da manifestação mística desses que creem e confessam o nome de Jesus, se sabendo ou não como irmãos, se assumindo ou não como irmãos, se sentindo ou não como irmãos, se sentindo incluídos ou excluídos, mas se creem em Jesus, são, apesar de tudo. O que Paulo está dizendo é que, apesar de toda essa realidade que nos caracteriza frequentemente no nível máximo e melhor da mediocridade, para não falar da mesquinharia, o Espírito Santo se derrama, porque está prometido que ele se derramaria sobre toda a carne, conforme o profeta Joel. E no dia de Pentecostes, quando os apóstolos e os 120 que reunidos estavam falaram em outras línguas e o Espírito Santo derramou sobre eles e manifestou-se também como aparência de chama de fogo, de línguas de fogo, e que multidões de mais de 17 nações presentes em Jerusalém para adorar no dia de Pentecostes, no templo que ainda estava erguido, e ouvindo aquele murmúrio estranho, afluíram para ver o que era, e encontraram aqueles homens embriagados de Deus. Quando Pedro foi explicar o que era aquilo aos que estavam presentes, ele começou dizendo: o que vocês estão vendo foi o que o profeta Joel disse que ia acontecer. É o Espírito se derramando sobre toda a carne, sem distinção, nem de homem, nem de mulher, nem de escravo, nem de livre, nem de etnia, nem de cultura. Nesse caminho santo, Isaías diz, até o louco caminha nele, qualquer um caminha, se crê. E a manifestação desse corpo, a expectativa é que seja como é o meu corpo, o meu organismo. A grande bênção do meu corpo, sabe qual é? É que de fato existe uma cabeça só. E naquilo que a gente chama de igreja, conquanto a gente diga que o cabeça é Cristo, mas esse corpo só tem cabeça, e quem não é cabeça é cabeçudo. Mas a manifestação do Espírito Santo já está dada sobre toda a carne. Eu vejo coisas há anos que são absolutamente extraordinárias, pessoas em situações e lugares distantes de tudo, e o Espírito Santo simplesmente acorda o cara num sonho e conta para ele uma história numa linguagem que ele entende. E o coração dele muda sem ele saber por quê. E Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, que vai chegar o dia em que, quando se abrirem os segredos dos corações dos homens, a gente só vai levar susto de ver como o Espírito está livre. No entanto, entre nós, que nos dizemos gente que crê conscientemente, de modo histórico, que recebeu a informação, que sabe que Deus se encarnou em Jesus, que afirma com a boca que crê no Evangelho e recebe a justiça da justificação no coração pela fé e anda pacificado com Deus segundo a confissão que fazemos,
nesse ambiente, nesse âmbito, nessa dimensão, para esse grupo que deveria ter uma consciência maior de quem são em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação à natureza, em relação ao cosmos, em relação a tudo, porque se compreenderam quem é Deus, porque Deus se revelou a eles em Cristo, se discerniram essa revelação, se entenderam qual é o significado essencial de se estar aqui, que é para crescer em consciência conforme a imagem de Deus no meio da ambiguidade da vida. Se entendeu? Então o que se estabelece, o que se institui, é um caminho de crescência, de vontade de não ficar parado, nem congelado, nem frisado, nem engessado, nem contido, nem satisfeito com a mesquinharia da infância, e nem dizendo para si mesmo: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela tem que acabar com essa história. Eu nasci assim, mas eu não vou morrer assim. Tem um processo de Deus em mim que não vai ser estancado, não será. No entanto, o Espírito é concedido à comunidade dos discípulos, e se há essa comunidade, muito mais razão há para que a consciência dela, de si mesma em relação a Deus, faça com que ela se manifeste como um corpo muito mais harmonioso do que o resto da sociedade, aonde o que prevalece é a lei darwiniana, da prevalência dos mais fortes sobre os mais fracos, aonde o que está instituído é a lei da esperteza, da malandragem, do mimetismo, do levar vantagem, ou, na melhor das hipóteses, a justiça do olho por olho, dente por dente, o que vai deixando todo mundo caolho ou cega ou sem dente. Mas no corpo de Cristo deveria haver uma outra harmonia. E é sobre isso que Paulo está dizendo quando ele fala desses dons espirituais. Agora olha aqui para mim. Ele diz o seguinte, gente: primeiro, que quando o Espírito se derrama sobre nós como corpo, como indivíduos, membros desse corpo, ele produz duas coisas. Primeiro, uma individuação qualitativa, porque o dom é concedido a mim visando um fim proveitoso. Então, é uma relação de Deus com aquilo que Deus mesmo olha em mim e diz: esse é o complemento, esse é o valor agregado, esse é o molho, essa é a unção, esse é o despertar de talentos que eu já dei a ele, ou conforme ele é, conforme a natureza dele, conforme a própria essência dele, o dom, o valor agregado que eu vou colocar nele é este, porque este é o que dele ele mais carece, ou porque esse é o que lhe é mais complementar, de modo que quando o Espírito se derrama sobre mim, o que acontece é um processo de individuação qualitativa. Primeiro isso, eu me torno mais eu. Segundo, surge uma diversidade cooperativa. Porque nós, conquanto sejamos muitos, cada parte do corpo existe para contribuir com o todo. Se a mente briga entre si, se instaura uma esquizofrenia, e a vida se torna impossível, às vezes, sem a ajuda de uma medicação que controle o conflito sensorial e interpretativo instalado de modo antagônico da mente. Imaginem um corpo inteiro brigando contra si o tempo todo. Mas quando o Espírito se manifesta, supostamente o que isso deve produzir
É muita diversidade, indivíduos, cada um diferente do outro, cada um com sua própria cara, cada um com seu próprio jeito, cada um com seu próprio dom, cada um com seus próprios talentos, cada um com suas próprias expressões, cada um com seu próprio jeito de ser, cada um sendo quem é. Quanto mais ele for quem é, mais bonito ele vai ficar. Quanto menos clonado ele for, mais humano ele será. Quanto mais os dons dele se casarem com a graça dos dons de Deus da vida dele, mais belo ele vai aflorar, sendo ele. E quanto mais ele for, mais seguro será. E quanto mais seguro ele for, mais ele servirá, porque só o inseguro não serve e quer ser servido, mas aquele que sabe quem é, serve sem medo, porque está satisfeito de ser quem é em Deus. Por isso, a individuação qualitativa desemboca numa diversidade cooperativa. Se há saúde, agora, nem sempre essas manifestações do Espírito Santo produzem o que é bom em nós. Você está me ouvindo? Presta atenção. Nem sempre. Você parece que eu estou dizendo uma heresia. Essas manifestações do Espírito Santo produzem o que é bom em nós. Elas nos são dadas para um fim proveitoso. Mas a gente pode dar a elas um fim muito ruim. O estranho é que a gente pode dar a elas um fim muito ruim. Aqui em Corinto, como eu disse, Paulo não disse: o que existe entre vocês não é realidade. Ele disse: não. Tem manifestação do Espírito entre vocês. Agora, a manifestação do Espírito entre vocês, como vocês são uns imbecis, os meninos, velhos e de calcinha curta e suspensório, chupetinha. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Sabe aquelas... Todo mundo assim, desculpe, abichalhados. Ai, 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 ai. E não é para editar na televisão, não. Pode deixar. Abichalhados. Fica essa coisa. Esse espírito infantil que não cresce nunca, narcisista. De um lado são os caras que querem aparecer de qualquer jeito. De um outro lado, uns com um sentimento de inferioridade, que se escondem de tudo. Ou então se submetem a tudo. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Meu pastorzinho, sim, 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 sim. Porque aquela coisa ali, sim, sim. É o que produz, porque tem um que fala, ó que bala boa. Aí tem os outros que vão atrás, ó que bala boa, 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 que bala boa. Sabe nem o que estão falando, não está acontecendo em coisa nenhuma, nada, 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 nada. O que eu já parei de milhares de vezes por esse país afora, em outros lugares do planeta, pregando, depois de dizer uma frase horrível sobre uma coisa que acontecia com o ser humano, e acabar de dizer aquela coisa horrorosa e ver aquele cara levantar na minha frente e dizer aleluia. Eu digo, cala a boca, ou você não ouviu o que eu falei, meu irmão? Está dando aleluia para calamidade. Porque não interessa, o tom foi alto, ele não está ouvindo, o tom cresceu, deve ser a hora do aleluia. Ele mandou aleluia no tom, não ouviu nada não, nadinha.
É ou não é assim? Eu estou enganado? Eu estou falando aqui uma besteira? Mas esses dons podem fazer mal, gente. Quando o coração está nesse estado, ele chega para fazer bem, mas se você não cresce, e não cresce na direção do amor, se você fica ali plantado naquele cestinho de Moisés do egoísmo, como um bonsaizinho religioso, sabe aquele cara? Se a cara de mangueira é uma manga rosa, bonsai. Ali, sabe? Dando manguinha ali, a vida inteira, ali aquele carinha. Quantos anos você está aí, meu filho? 37, graças a Deus. Aí a manifestação do Espírito vai adoecendo esse cara, sabe por quê? O que um dia foi genuíno vai deixando de ser, porque o que não cresce vai morrendo na hora. E não há nada que se mantenha vivo em mim, sadio em mim, se a seiva não for amor. Sem amor, tudo que um dia foi genuíno vai virar doença. Seja a doença do narcisismo, seja a doença da megalomania, seja que tipo de doença for, mas vai virar doença. Nenhum dom do Espírito Santo, se não for construído em amor, vai produzir o que é bom em mim a médio e longo prazo. Quando ele chega para produzir aquilo que produziria e resultaria num fim proveitoso. Mas se o meu coração faz o caminho do narcisismo, ou do egoísmo, ou da megalomania, ou da religiosidade, ou do moralismo, ou do legalismo, ou da justiça própria, aquilo que um dia foi genuíno vai me transformar num monstro pseudo ungido, num linguarudo fofoqueiro que diz, ó, que bala boa, para completar e apagar supostamente o veneno da sua própria língua. Por isso, sem amor, todo avivamento faz mal. Sem amor, toda ênfase em dons espirituais acaba por fazer muito mal. E a gente tem milhares de anos de história para comprovar que o que eu estou afirmando não é alguma coisa que eu próprio inventei, é a história que me conta isto. Porque se não há amor, 3 coisas são produzidas na hora. Primeira, surge um sentimento de autoexclusão pelo complexo de inferioridade, que é o que está dito aí entre os versos 15 e 19, senão você dê uma checadinha como é. Sem amor, esses dons aí presentes em nós, o tempo vai passando e o que vai surgindo no coração de alguns é um sentimento de autoexclusão por causa do complexo de inferioridade. Aí o pé começa a dizer, eu não sou do corpo. Porque ele não se acha digno de estar do corpo. Alguma coisa aconteceu com ele que ele diz, eu não sou do corpo. Mas Paulo diz, mesmo que o pé diga, eu não sou do corpo, nem assim ele vai deixar de ser, porque, meu amigo, ele está aqui, ó, pregado aqui. Está zangado comigo? Qual é a tua? Não sou mais teu. Quem é tu, bicho? Minha cabeça é que te manda. Eu sou soberano sobre você, não é você sobre mim. E você vai mesmo que não queira arrastado. Oh, quantas vezes ele não queria ir, eu já fui. Muitas vezes, vocês estão pensando o quê? Mas se instala, às vezes o cara não tem o dom que é o da moda, você entendeu? Tem dom da moda. Depende do último evangelista americano que aparecer por aqui, nessa terra de nativos, de índios espirituais, assim. Queremos um espelho. Minha cara no espelho. Essas campainhas que vocês vão por aí.
Não é para editar também essa, não. Aí o cara fica vendo. A ênfase do sujeito é num dom. Tudo dele é um dom. Deus é o Deus que cura, que cura, que cura. Deus só cura. Deus cura tanto que o próprio curador fica doente. De narcisismo. Fica mais doente do que aqueles pelos quais ele ora. Porque o Deus dele só cura, 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 só cura. Ou dependendo do outro lugar, Deus só pensa, só pensa, só pensa, só pensa, só pensa. Aí fica aquela coisa só pensante, 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 pensante. Em outros lugares Deus só canta, só canta, só canta, só canta, só canta. É um negócio. Aí fica todo mundo querendo ser como aquele cara que está lá na frente. Chega uma hora que ele cansa, o pé começa a dizer: eu não pareço com a cara, então eu não sou do corpo, eu não sou do corpo, eu não sou do corpo, que eu não pareço com a cara. Surge esse sentimento de autoexclusão pelo complexo de inferioridade instalado a partir da ideia de hierarquia e de importância, de modo que se tem um clero e tem um povo, e ainda tem dons com variadas importâncias, o bichinho vai querendo crescer. E tem gente, tem lugares que emulam. Por exemplo, hoje em dia se ensina por aí que no corpo de Cristo só tem cabeça. Só tem líder. Aí eu não sei mais, só tem cacique, não tem mais coisa nenhuma. Todo mundo está aqui para liderar. Agora, todos esses que estão aqui para liderar, ousem desobedecer uma ordem daquele que fala sobre eles, que eles estão danados. São líderes, dizem para eles que eles são líderes só para eles servirem igual uns soldadinhos de chumbo. Outro sentimento que surge quando esses dons vão se manifestando sem amor é o sentimento de autoaniquilamento individual e busca de absorção do outro, que é quando você começa a desejar se tornar como o outro. É o ouvido que quer ser olho, é o pé que quer ser outra coisa. O indivíduo começa a se aniquilar, a pessoa vai morrendo. Aquilo que genuinamente produz individuação vai perdendo o propósito e o significado, porque vai produzindo clonagem, porque o cara está tão para baixo e há uma exacerbação virtuosista de um determinado tipo de dom, uma performances, que são inventadas conforme moveres ungidos, que vão criando ídolos e imagens, e os bobinhos vão todos querendo ficar iguais àquela coisa, e no fim de tudo eles sumiram, desapareceram, foram embora e não viram, para trás da cortina da alma deles, sumiram, foram embora, viraram clones de alguém, falam igual a alguém, cumprimentam igual alguém, tudo é igual alguém, o cara não é mais ele morreu para que o líder dele nascesse nele, e ele só se sente alguém se tornar parecido com esse indivíduo. E aí o processo de individuação dele, de se tornar um indivíduo, porque aqui está dito que o Espírito dá dom para indivíduos, e dá individualmente como lhe apraz, porque eles são membros do corpo, mas a individuação qualitativa está afirmada. Se isso não estiver presente, e se a pessoa começar a querer absorver o outro, ser o outro, toda essa ambição carismática só vai existir na alma para produzir um ser desindividuado, um indivíduo que vai se dissociar de si mesmo e que vai carregar uma persona, vai ser uma estátua falante, um ser plástico. Terceira coisa que gera
Quando é praticado sem amor, é sentimento de superioridade e autossuficiência. Verso 21 fala sobre isso. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. O cara vai se sentindo dono da parada. Daqui a pouco está aqui dizendo uma loucura dessa. Os olhos dizendo à mão, ó, mão, para que eu preciso de mão? Deixa cair um cisco, aí a bondade de Deus enfia um cisco no olho dele. É o amor de Deus que bota cisco no olho de um idiota desse, né? Que diz, não preciso de mão. Sou olho, eu é que vejo. Claro que o olho é que vê. Até um cisco entrar nele. E aí nesse dia o olho vai dizer, mão, pelo amor de Deus eu não estou vendo nada, mas vê se tu acerta. Chega aí. Eu já tive um cisco que quase me cegou, que entrou aqui uma vez, eu estava trabalhando com madeira, ele pá! Por pouco, o médico disse que um pouquinho para cá eu tinha perdido a vista. Fiquei com um pauzinho enfiado ali que eu não podia fechar o olho. Pior coisa que tem, você carregar um pauzinho ali no olho. Lá fui eu que eu não podia, porque batia, era um horror a sensação. Cheguei lá, ele tirou e me botou um tampão. Fiquei aqui não sei quanto tempo com aquele tampão. Aí eu, pela primeira vez na vida, me dei conta de como é bom ter dois olhos. Quando você nasce vendo com os dois, você vai ficando idiota, pensa que é normal ter olho. É uma bênção enxergar. Não é necessariamente o que acontece sempre. Já pensaram assim, meu olho disser, não preciso da minha mão? O dom que aparece, que enxerga, começar a ficar tão autossuficiente que disser, eu não preciso de ti, o que acontece? Agora, isso surge invariavelmente quando carismas se manifestam sem o adubo crescente da consciência e do entendimento conforme o amor no Evangelho. E aí a manifestação do Espírito, para ser sadia, tem que se fazer acompanhar de amor que gera, no mínimo, algumas percepções. E esse amor aqui, gente, é prática. E não é algo que se dirige só a um grupo de eleitos. Porque isso até os gentios fazem isso, até os pagãos amam os que os amam. Os iguais, os idênticos, os que se parecem comigo, com quem eu tenho afinidade. Não precisa de nada. Jesus disse, até os pagãos amam as suas próprias afinidades. Aqui se está falando de um amor que não é romântico, que não faz cócega, que não é uma coisa que você faz porque está se derretendo. Ah, eu não aguento esse irmão, por ele eu faço qualquer coisa. Não é assim não. Não tem romantismo nesse tipo de amor, que é para a vida, que não é parcial, que não faz acepção de pessoas, que não elege só o olho, ou só o pessoal que anda perto da cabeça, mas também tem prazer nos dedões do pé. Que veste as partes indecorosas com maior honra, que pega aquelas que não são para ser mostradas e protege muito mais, e que não tem pudores especiais com as nobres, porque as nobres estão na cara. Esse amor que anda milhas, que não acha nenhuma virtude perdoar, porque quando o cara ainda acha que foi uma virtude dele perdoar, é sinal de que ele não perdoou mesmo. Ele só está exercendo a superioridade
de uma virtude sobre um inferior. Mas quando você perdoou mesmo, esse assunto não é nem tratado, nem sentido por você como perdão. Morreu, já era. Acabou. Quem toda hora diz eu te perdoei, está te lembrando e está pedindo para você não esquecer que você deve muito a ele. E aí, nesse sentido, sem nenhum machismo, que de vez em quando aqui eu bato muito nos homens, me perdoem, companheiros. Mas as mulheres é que padecem muito desse mal. Perdoa o cara. Fica com ele. Mas você vai ouvir todo dia que está perdoado. Você está perdoado. Não esqueça de que você está perdoado. É ou não é? O homem não faz isso porque é muito grosso e na maioria das vezes não é tão generoso. Então ele perdoa com um chute, sabe? Pá! Tá perdoada para sempre. Pá! A mulher não, como ela é mais generosa, ela perdoa, mas todo dia ela diz assim, você está perdoando, meu amor. Não esquece, viu? Quando você estiver voltando hoje para casa, não esquece que você está perdoado. O amor do qual se fala aqui não é esse que o homem sente pela sua mulher, nem a mulher pelo seu marido. Porque esse que cônjuges sentem um pelo outro, se for totalmente desenciumado, tem alguma coisa errada com ele. Se um marido que vê um cara assim, partindo para cima da sua mulher, senta para assistir, e a bichinha está ali, literalmente rebolando, não para ficar, mas para sair, e o outro em cima, e o cara desenciumado assistindo aquela história toda, eu não sei porque estão casados, deviam ser bons amigos, se encontrar de vez em quando. Porque nesse mundo caído, há uma dose mínima de cada coisa necessária em cada relação. Uma relação totalmente desenciumada, podem ter certeza, psicologicamente falando, significa uma frieza tão perigosa quanto aquela totalmente passional e enciumada. De modo que é o bom senso e é o equilíbrio que transforma isso não em ciúme, mas em zelo, em cuidado, em postura. Esse amor, no entanto, do qual se está falando, não há de ciúmes. Ele não se jacta, não se ufana. Ele não se ressente do mal, significa dizer que ele não fica sentindo aquele mal de novo, ressuscitando aquele mal, ele não ressente do mal. Ele não se conduz inconvenientemente, ele não é impróprio. Ele busca propriedade. E ele jamais acaba. Não importa se a pessoa está bem, se a pessoa está mal, se ela está de acordo com a gente, se ela não está. Ele não acaba, porque o outro existe. Se ele acabar antes do outro, é porque você matou o outro em você. Por isso ele não acaba, porque se você não for homicida do outro, esse tipo de amor não acaba. Pode acabar o da mulher por um homem, mas não vai acabar o desta mulher pelo ser humano, que agora já não é mais seu homem, mas continua humano. Esse que os casais que se separam parece que não conseguem entender. Que às vezes
aquele vínculo não dá ou esgotou numa determinada medida, ou porque não havia determinados elementos essenciais, mas não é por causa disso que se vai instalar a lei do cão e do diabo. Você pode não amar alguém para conjugalidade, mas deve amar esse alguém para sempre, com sua melhor humanidade. É desse amor que você está falando aqui. Esse amor, ele é exercitado, gente. A gente não recebe assim um banho desse negócio e fica para sempre. Não, isso a gente exercita, especialmente na chatice, na contrariedade, na oposição, na misericórdia. E esse é um exercício para ser feito em todos os âmbitos da nossa vida, todo dia, porque se esses dons do Espírito em nós não forem aninhados por essa bacia de amor, de consciência, de entendimento, e isso acontece da gente quando o coração dá razão a Deus e escolhe a vida e não a morte. Quando a fobia da morte foi destronada em nós, e o amor de Deus vai crescendo, e aquela alegria de ser, de ter significado, de entender que viverá eternamente, que já passou da morte para a vida, que não há nada que possa ser roubado de mim, que eu sou insequestrável, que não se pode mais me arrebatar da mão de Deus, porque o meu entendimento agora privilegia o que é eterno, o que é passageiro, o que é bom sendo passageiro, é bom sendo passageiro, mas não será um valor com peso eterno em mim, de modo que se eu tenho, está ótimo, se eu não tenho, eu não morro, porque a minha vida tem outro significado. Quando esse entendimento está instalado aí, o amor pode crescer, como exercício cotidiano, pode até se transformar num grande prazer. Vai chegar a um ponto em que a ofensa vai deixando de ser aquilo que nos agride. Ela passa a ser uma oportunidade, não farisaica, não superior, porém natural, de exercitar algo que será bom para o outro, mas tenha certeza será melhor ainda para você. E aí, a manifestação do Espírito para ser sadia tem que se fazer acompanhado de amor, porque é o amor que gera pelo menos algumas percepções essenciais. Primeira, a aparência de fraqueza não exclui o fraco, quando há amor. Ao contrário, Paulo diz que os que são mais fracos em nós, diz o verso 22, a esses a gente dá muito maior honra. A gente tem que se respeitar em amor e se acolher em amor. E onde há amor, a presença dele concede muito mais honra àquilo que menos honra tem, para não suscitar espírito de divisão espiritual no corpo de Cristo, divisão hierárquica, criando, onde há amor, essa presença cria uma solidariedade orgânica dentro do corpo, onde um sofre, todos sofrem, onde um honrado, todos são honrados. O amor gera essa conectividade. A aparente hierarquia de importâncias entre as pessoas, que é descrita aí entre os versos 27 e 30, quando se usa a expressão em primeiro lugar um, em segundo lugar outro, essa aparente hierarquia, compreendida sem amor, destrói completamente o significado da própria manifestação do Espírito. Porque se a gente entender aquele em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, como hierarquia, a gente não está presente no corpo de Cristo. O que a gente está já é criando a estrutura mundana, institucional,
monárquica ou de qualquer outra categoria de modelo de domínio da terra, mas já não é organicidade, onde todos contribuem com todos e precisam de todos, e ninguém é melhor do que ninguém, e há um só cabeça que é Cristo. Esses carismatismos vividos sem amor podem até excitar a alma, mas jamais produzem a felicidade, porque só o amor faz a gente feliz e não adianta. Só o amor, sem amor, gente, olha, só para simplificar, e aqui acaba, mesmo. Tenta ser feliz sem amor, tenta. Dá o teu melhor, que vai ser o teu pior. Não existe melhor em ninguém sem amor, só existe o pior. Mas pegue todas as suas forças e diga assim: eu não vou amar ninguém, vou ser feliz. Não vou amar. Amar dá trabalho, amar dói, amar faz sofrer, amar puxa a gente, dilata a gente, espicha a gente, sacode a gente, surpreende a gente, assusta a gente. Eu não quero amar. Para não sofrer. Eu isso ouço toda hora, eu não quero sofrer. Só vou ficar. Eu não quero amar. Bem-vinda ao mundo da desgraça, da infelicidade. Ou, Paulo ainda vai para o outro extremo. Ele escolhe tudo que é bom e diz: faça isso sem amor e você vai ver que não gera nada. Fale em línguas sem amor. Ore pelos doentes sem amor. Realize milagres sem amor. Dê seus bens aos pobres sem amor. Só para fazer média, só para fazer política, só para qualquer outra coisa. Dê até seu corpo para ser queimado sem amor, só para criar uma imagem de imortal. Você é um suicida tão narcisista que decidiu se matar para virar ídolo de praça. Entendeu? Dá o corpo para ser queimado pelos pobres. Eu sofro da síndrome de Tiradentes. Eu quero ser esquartejado. Oh, aleluia, oh, glória. Mas se não for por amor, se for só para você fazer um nome grande, para virar estatueta, nome de praça, placa de igreja, seja lá o que for, nada disso te aproveitará. E aí, Paulo diz: a gente vira bronze, a gente nada é, nada aproveita. Por isso, dom espiritual, quando entra na gente como manifestação do Espírito, que vai suscitando, ou que já pré-existia em nós, ou agrega um valor que falta a nós e que se torna complementar a nós pela graça de Deus, se isso não se fizer acompanhar de consciência e entendimento em amor, o que produz é latão, é bronze, é gente que é estátua falante, seres ocos, obras que não aproveitam, são boas para quem as recebe, significam nada diante de Deus para quem as faz, porque sem amor eu serei como bronze que soa, como símbolo que retine, e nada serei. Que o Espírito Santo derrame muitos dons sobre nós, e que esses dons cresçam na cultura do amor e do entendimento, e que isso seja aplicado não apenas aqui entre nós, mas nos nossos ambientes familiares, nos nossos vínculos os mais diferentes, porque numa certa medida no corpo de Cristo é onde essa consciência tem que existir com uma presença esmagadora. Mas numa outra medida, olhe para fora. Ontem eu estava deitado na minha cama, às 4 horas da manhã, vendo um documentário com a Adriana, maravilhoso, sobre essas surpresas da vida animal, as adaptabilidades. E aí a gente estava também surpreso de ver como o Havaí, por exemplo, está correndo o risco de ir sendo
vitimado pela erosão, porque uma planta invasora que não é do Havaí foi levada para lá e está erodindo o solo inteiro. E tinha um pessoal lá pesquisando aquilo, olhando para aquilo com carinho, a vida deles é examinar aquilo. E eu falei para a Adriana, eu fico impressionado com essas pessoas. Ela falou também, eu dou graças a Deus porque existem essas pessoas. E eu falei, agora a gente precisa também dar graças a Deus por essas outras ali embaixo. Era a hora que o caminhão do lixo estava passando. Aí você vai lá, tá aqueles dois caras ali, 5 da manhã, 4 da manhã, com aquela lixarada fedida, botando não sei o que, vai lá o bichinho, corre lá, joga o latão e vai correndo para pegar mais lixo, para quando o dia amanhecer, tá tudo limpo. E esse pessoal a gente não viu. Que eles não são biólogos, eles lidam com o dejeto orgânico da nossa biologia. São igualmente necessários. Que o Espírito Santo faça de dedos e unhas entre nós até muitos olhos e ouvidos. Que entre nós, quem tiver que falar em línguas para edificação espiritual, fale. Quem tiver o sentido de sua interpretação, o faça comedidamente, em no máximo 2 ou 3. Mas que todos peçam a Deus sabedoria, todos peçam a Deus conhecimento, todos busquem os melhores dons, todos busquem discernir espíritos para não serem enganados, e todos busquem, sobretudo, que profetizem a palavra da vida. Que falem o Evangelho com cada vez mais naturalidade e com aquela conexão de harmonia com Deus que faz com que a palavra saia como extensão do próprio ser. Agora, sem amor, nada disso nos aproveitará. Agora, permanecem a fé, a esperança e o amor.